Bora ver para as últimas informações do Corinthians esse sabadão aí, o Coringão que amanhã enfrenta o Vitória da Bahia. Jogo importante, jogo que o Timão precisa vencer aí, já que empatou o último jogo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser importantíssimo, hein? Será que o Garro vai jogar? E o Memphis, será que começa como titular? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Vídeos todos os dias aqui para a fiel torcida. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de mais um jogo do Campeonato Brasileiro e de eliminados na Conmebol Sul-Americana, Corinthians e Vitória, que também não vê bem no Brasileirão, não. Então os dois times precisam muito reagir e o Timão enfrenta ainda um caos nos bastidores. O Corinthians encara o Vitória na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro para esquecer a eliminação na fase de grupos da Sul-Americana. A partida terá a presença de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, e convocou o goleiro Hugo Souza para a próxima data FIFA. Neste duelo, o Timão não tem o atacante Yuri Alberto, artilheiro da equipe, se recupera de uma fratura. O técnico Dorival Júnior pode escalar Héctor Hernandes na vaga ou colocar Romero e utilizar Memphis Depay no comando de ataque. Rodrigo Garro, que voltou a jogar depois de se recuperar de um problema no joelho, deve ganhar mais minutos em campo. Fora das quatro linhas, o Timão vive a expectativa pelo anúncio dos novos diretores, depois do afastamento do presidente Augusto Melo e da antiga cúpula alvinegra na última segunda-feira, em um processo de impeachment realizado pelo Conselho Deliberativo. A nova diretoria quer a permanência de Fabinho Soldado, que interessa ao Santos para ser o novo CEO do Clube da Baixada. Já o Vitória precisa do resultado positivo para tentar sair da zona de rebaixamento do brasileiro. Após a eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, o técnico Thiago Carpini está bastante pressionado no cargo. O Leão vem de uma má sequência de resultados. A equipe venceu somente 4 vezes nas últimas 21 partidas. E não tem o Mateuzinho suspenso, né? Faz falta. E aí, o que esperar desse jogo? Os dois precisam demais do resultado. Olhando para o meio da semana, né, as eliminações na Sul-Americana, eu acho que a eliminação decepcionante do Corinthians, né, um time que poderia ali ter se classificado, mesmo em segundo lugar, e o Vitória do jeito que perdeu também, né, acabou com um gol contra ali, caindo, até com o empate passaria para a próxima fase. O objetivo agora é o Campeonato Brasileiro. O Vitória ainda tem a Copa do Nordeste, né, que eu acho que também entra nessa conta, e o Vitória faz uma boa campanha até na competição regional. Mas, pensando no Campeonato Brasileiro, o Vitória tem uma missão muito difícil, que é pontuar fora de casa contra o adversário que em casa costuma ser muito forte e mesmo nas fases ruins, né, costuma pontuar em casa. Mesmo um empate, né, perder é muito difícil para o Corinthians jogando em casa. Acontece, mas é muito difícil. É um jogo onde os dois técnicos têm, talvez, pressões diferentes. Eu acho que o Dorival ele tem uma pressão muito maior para tentar fazer o Corinthians jogar melhor. E o Carpini tem uma pressão pela sequência de resultados, né? Está ameaçado, isso é fato. Mas é um jogo onde, olhando para o que essas duas equipes podem apresentar, o Vitória que é um time reativo e o Corinthians que está tentando ter um pouco mais a bola, acaba se tornando um jogo imprevisível, mesmo esse fator mando de campo podendo fazer a diferença. O fato é que, sim, entram duas equipes pressionadas em campo nesse fim de semana. O Vitória é um pouco mais por estar na zona de rebaixamento e uma derrota pode deixar o time ainda mais distante, né, do 16º colocado, mas também é um jogo para se vencer. Mas dois times que não conseguiram corresponder numa competição onde minimamente poderiam conseguir o segundo lugar e ir para os playoffs, logicamente que o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais difícil, deixa a pressão ainda maior para os dois lados. O Garro entra na partida da Sul-Americana, bons momentos, logo que ele entra. É um cara que pode mudar o Corinthians? Eu acho que vai ser uma novidade a gente ver o Garro mais tempo em campo com o Dorival. O Dorival tem usado uma formação no 4-4-2. Ele joga como meia, né? Eu acho que é um cara que vai agregar demais a um time que precisa fazer a bola chegar mais ao ataque. Dorival tentou fazer a defesa jogar um pouco melhor, né? Ser menos ameaçada pelos adversários. Mas, de fato, né, precisa ser um time mais criativo. Eu acho que o Garro pode trazer isso a partir de agora. Chegando agora. As notícias do Corinthians. Traga boas notícias, mano. Boa notícia, vamos lá. A Comissão de Ética oficializa afastamento de Romeu Tuma Júnior. É uma excelente notícia. Né? Nessa sexta. Então, o que aconteceu? Já tinham indicado, né, que ele ia ser afastado, só que a comissão estava avaliando, né? Então, hoje, a Comissão de Ética oficializou o afastamento de Romeu Tuma da presidência do Conselho Deliberativo, né? Quem assume é o Roberto Medeiros. Né? Então,
Roberto Medeiros, pelo menos foi esse o nome que eu peguei. Inclusive agora, mas ainda não está totalmente oficial, não acabou ainda. Ele vai poder recorrer, tem todo um trabalho ainda em cima disso para poder, né, se oficializar mesmo que ele não vai voltar a ser o presidente do Conselho Deliberativo, né? O que tem acontecido é que tá todo mundo sendo deposto, né? Todo mundo sendo afastado. O problema é quem entra. Podiam depor você também. Nossa senhora. Que Boa noite. Que aí já começou Boa noite. Agora sim. Boa noite. O que era importante falar foi falado agora. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado. Boa noite, Sombra. Esse carinho Esse é o amor, Esse né? carinho é O amor dentro da maravilhoso. rádio. Se chegasse, a primeira coisa que ele falou no microfone, vou te falar, é um carinho Tá inenarrável. correndo risco, depois. Então, eu tô ali sempre no fio da navalha. Eu vi a Lelê ensaiando uma narração. Caraca. Rapaz. E agora as mulheres estão tomando conta também das narrações, por que não inovar, né? Então. Fazer o quê? Tomar conta, narrando bem, tudo bem, né? Então, a Lelê, ela é muito boa naquilo que faz. Ô Mota. Mas você, olha, ela é boa no Você viu a pausinha, né? Você foi sutil, você foi malicioso. Isso. Maligno. Que é isso? A Lelê é maravilhosa. Ô Mota, então, estão sendo afastados, o problema é quem entra. Né? Porque é tudo do mesmo naipe. Tipo, sai um E ruim, aquela turma, né? entra outro ruim. Sai outro ruim, entra outro ruim. O Corinthians está em frangalhos. A política corintiana está em frangalhos. O Romeu Tuma, merecido afastamento, né? Porque, ele é um vira-casaca, né? Ele é tipo o Karate Kid. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. Ele não sabe o lado que ele tá, né? Então, assim, pra mim não é novidade, cara. Mas deixa eu te perguntar. Você fala assim, né? Não sabe de que lado está. Não sabe. Tem lado bom pra estar? Não há lado, na verdade, né? Infelizmente, lá dentro do Corinthians, a situação tá... Eu quero saber só se é igual ao meu. Periclitante a situação lá dentro do clube. Lamentavelmente, né? As coisas agora ficaram escancaradas. Infelizmente, essa briga política aí só fez efervescer ainda mais. E lá dentro, cara, o Bá conhece bastante lá os bastidores do Parque São Jorge. Ali deve ser igual no São Paulo, muitos falam das Alamedas também, né? As Alamedas do Parque São Jorge, né, cara? O pessoal fica conversando naquelas pracinhas, né, perto dos bustos, mas tudo bar da igual, torre, viu, tal, sabe? Só articulando. mesmo esquema No Corinthians tem um lugar chamado Senadinho. Pois é, Senadinho. É só articulando. Né? Então, você falou uma besteira. Alamedas é no nosso lado. Pra mim também. Então, pra mim não lá também tem. Lá, pra mim, Mota, sinceramente falando, não é novidade, cara. Não é novidade. Você vê, não vai mudar em nada também ele se afastar. Tá mudando tanta coisa que, por exemplo, hoje saiu aí, definiu o comando financeiro do Corinthians, que estava abandonado, né? Tinha sido abandonado. E quem que voltou? Emerson Piovesan. Que era do Roberto de Andrade. Então. Que era da época do Roberto de Andrade. Aceitou ser diretor financeiro do Corinthians e deve trazer com ele o companheiro Roberto Gavioli. Pois também das antigas, né? Da época do Roberto de Andrade, né? Quer dizer, você vê, não tem renovação. Não há uma perspectiva. São sempre os mesmos. Você vai buscar um cara que trabalhou numa gestão anterior para colocá-lo ali de novo. Sabe? Eu não tô nem questionando se o cara é bom ou ruim. Eu tô dizendo que você não tem perspectiva das coisas melhorarem. Novo, né? Não há. Eu tenho a informação que parece que o Rosala Santoro foi convidado para fazer uma assessoria. Ele não pode aceitar, ele é assessor. Ele vai ser um assessor especial, mas não oficialmente. Isso. Assim. O Rosala é um cara que eu acho seria interessante. Novo, né? Algo interessante. Novo. É interessante, mas também, você vê, não pode atuar de frente. Tem que ficar numa espécie de consultoria. Né? Então, sinceramente, Mota, o Stabile... É que o Stabile é antigo no clube, né? Então ele vai trazer os caras da política, antiga, né? Que ele também possa mancorar, né? Exato, cara. Ó, e aí o Corinthians agora tá com outro problema também, né? Mais um. Qual? Aí. O Depay. Né? Traga só os piores, por favor. Mas eu juro por Deus. Mano, eu pedi notícia boa. Mas eu tento. O que eu posso fazer, cara? Não, mas não tem, velho. Eu quero rir, Mota. Você quer então vai rir dessa. Você vai rir dessa. Porque o Depay foi campeão paulista. Não foi legal? Subiu em cima da bola. Lá, fez aquele negocinho do ET lá e tal. Aí, o que acontece? O Corinthians tem que pagar 4,7 milhões pra ele. Sim.
Pelo título Tudo é aí. gatilho. O que? Se ele senta, é gatilho. Se ele é substituído, é gatilho. Tudo E é aí gatilho. ele teria que pagar isso em abril. Não pagou, o Corinthians tá pagando 10% pra ele de multa mensal. E o que acontece? Já tá em 5,2 milhões de Meu multa. E não pagou. E aí vai indo. Daqui a pouco, velho, essa grana que ele vai ter que receber é mais um problema pro Corinthians. E detalhe, que eu disse que no contrato dele, de repente, se não pagar, ele pode ir embora, né? Pra mim, sinceramente. Agora, com relação à falta de pagamento, Entra na fila. o Depay é mais um, né? Ele é mais um da Vai entrar naquele imensa negócio, naquele fila, acordo né? lá, como é que faz no CAD, lá, como é que é? Cara, sinceramente falando, o contrato é maluco, né, cara? É um contrato extremamente oneroso pro Corinthians. Será que leram o contrato? Muito oneroso pro Corinthians, né? Eu sempre digo aqui, cara, e aí tem corintiano que vai me xingar, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Não tem problema me xingarem, falarem que eu não entendo nada. De Paula, vai só narrar, comentar você é uma porcaria. De Paula, você pode falar, não tem problema. Não falaram Não tem problema. Por favor, não tem problema. Paula, Agora, por favor, eu quero colocar uma questão aqui pra todos aqui. A opinião de todos aqui. Inclusive o Pedrinho que tá ali. Eu vou opinar só Vamos analisar tecnicamente e produtividade dentro do campo. E vamos esquecer nomes, etc e tal. Produtivamente. Quem é mais produtivo? Quem é mais eficiente? Quem colabora mais? Quem compete mais? Memphis Depay ou John Arias do Fluminense? Não, mas essa comparação não merecia nem ser feita, velho. Por favor. Quem rende mais? Quem faz tudo no John Arias. pacote? John Arias, pra John mim. Arias. Eu, se tivesse que optar, é John Arias. John Arias. Não tenho dúvida. John Arias. Eu também acho. Então eu tô querendo fazer a comparação, quero dizer o seguinte: paga-se muito por pouco. Pouca efetividade. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho pouca dúvida. efetividade. O John Arias, que ganha muito menos, que custou muito menos. Concordo. O John Arias custou $600 mil pro Fluminense. $600 mil custou pro Fluminense quando ele veio. Verdade. Ele rende dentro de campo, ele é muito mais produtivo do que o Memphis. Pra ganhar 4 milhas por mês. Eu não tô dizendo que o Memphis é cabeça de bagre, que ele não joga nada, que ele não presta. Não tô dizendo isso. Só que eu sempre defendi, Domênico e meus amigos, o seguinte: o Corinthians precisa de um time com jogadores eficientes, participativos, competitivos. É disso que o Corinthians precisa. Não precisa de uma única estrela isolada. Precisa de vários jogadores competitivos. E aí agora a conta tá vindo. A conta vem. Tipo, o atleta solidário. Exato. A conta... Pega o Neymar. Exatamente. A conta chega. A conta chega. Não tem jeito. A conta chega. Pelo que o Memphis ganha, ele deveria decidir todos os jogos. Com todo o respeito do mundo. Ora, ele ganha Sabe? quase 4 milhões, pô. Não, pera um pouquinho, gente. Assim, tá devendo pra ele? E vai dever mesmo. Eu quero ver pagar. E ele é o tipo do cara que é muito legal, vai nas baladas aí, vai não sei aonde, vai na favela, vai na comunidade, vai... Mas eu quero ver se atrasar 3 meses você não pica a mula. Ele não vai embora. Agora, esses caras são movidos a Paulo, dinheiro, né? Esse tipo de jogador, quando vem pro Brasil, não é um jogador que vem e que você possa esperar que venha pra decidir todos os jogos. Não. Mas em tese, pelo que ele ganha, Sombra, a fotografia que chega pra nós torcedores é a seguinte: é uma estrela. Vai resolver. E fizeram ele uma estrela. Fizeram isso com ele. Ainda o trataram fazem, né? assim. Uma propaganda, né? Só que nem na Europa ele era essa estrela toda. Não era, não. Exato. Entendeu? Mas a figura que Ele veio com trouxeram status, é essa. né? De seleção, Depay na seleção. Exatamente. Tal, o maior goleador da aquela seleção. figura midiática. Agora, quem gosta, quem acha legal, eu respeito. Eu preferiria ter caras ali que fossem mais competitivos, que rendessem mais, que não ficassem... O Renato Augusto, quando estava no Corinthians, que nós aqui defendemos que não fosse renovado o contrato dele, por quê? Velho, né? Porque o Renato era assim, ele entrava um jogo, jogava maravilhosamente, ficava 10 fora. Isso não ajuda. Hoje em dia, o cara tem que estar participando sempre. Exatamente. Tanto é que o Corinthians não renovou com ele, Domênico, ele foi pro Fluminense e não jogou, encerrou a carreira.
Encerrou a carreira. Ó, mas uma boa notícia, tá vendo? Vou eu tava esperando, mano. Caraca, Eu tava velho. esperando. Puta, agora Olha, vai. depois de arrecadar 40,4 milhões, a campanha Doi Arena vai ser prorrogada até o dia 31 de dezembro. Aí. Vai acabar agora, né? Que beleza, hein, lógico. Então vai Vai aí. acabar? Vai. Não, Ia acabar, né? Mas não vai. Porque deu não vai certo. mais? Não, Deu vai até certo. 31 de dezembro. Deu certo. Agora vai somar os 700. Como é que é, De Paula? Tudo que dá certo, prorroga. Deu certo? Não, 600 Deu não, certo? 700. É igual novela. certo, É igual deu novela, certo. Domênico. A novela tá dando audiência, aí a direção da mas não é emissora o que eu fala tô assim, vendo aí não, hein? prorroga, dá uma esticada então. nos capítulos. Mas não é tal. o que eu tô É a vendo mesma não, hein? coisa. Bela 40 notícia, milhões, Mandinha. 700. Bela 40 milhões em notícia, quantos Mandinha. meses? Em Bela notícia. 5 meses, não foi? Agora, o De notícia. Paula, eu não sei se você vai ser sincero em relação a isso, nem espero, mas Ele não consegue. a massa corintiana acreditava que a torcida ia pagar isso aí, né? Lógico que acreditava. A massa. Lógico. A massa, né? A Fala, massa. porque é Corinthians, A massa. a torcida é grande, Tem os isso aí milionários. vai pagar, isso aí vai pagar. Mentiram, hein? Cara, mas eu Mentiram, vou te viu? falar, desde o início, 700 milhões de reais. Não dá, né, velho? É muito dinheiro. Mas assim, a torcida não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E os 40 Faz o milhões bicoleta aí. arrecadados, se Mostra, arrecadar, faz sei lá, ajudar. 100, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Vai ajudar Qualquer onde, quantia velho? que é empregada ajuda. Numa dívida de 700 milhões. Se você conseguir minimizar, tá ótimo. Agora, a É 5%, expectativa, eu né, acho que que era, pagaram, a né? expectativa era maior, sem dúvida nenhuma. De Paula. A expectativa era maior. Mas numa situação dessa, não era melhor encerrar agora do que prorrogar mais 6 meses e passar mais vergonha? Mas não é passar vergonha. Não, tô perguntando na moral, tô perguntando de verdade. Não sei, eu conheço Porque você. foi um fiasco. Foi um fiasco. Não, fiasco? 40 milhões de reais é fiasco? Mas precisava de 700. Não, mas você arrecadar 40 milhões de reais Mas é em fiasco. 5 meses. Tudo Mas bem. vocês não são a maior torcida do Brasil? Domênico. Dá 12 milhões É por como mês. se cada torcedor doasse R$1, ô De Paula. É muito dinheiro. Peraí, é muito dinheiro, Porra. mas não é o suficiente, mas não chega nem no dedão do Mas pé do tudo bem, 700. Nem a perto. ideia, Esse é o de problema. repente, a ideia lá originária era conseguir o máximo possível e quitar. Mas se não conseguir, não tem problema, já tá bem feito o trabalho. Já tá bem Meu feito Deus o do trabalho. céu. Olha, Eu o acho, De Paula, gente. o Tô De, falando sério, não tô o De zoando. Paula, É um o Mano panista. e a Lelê falando dessa vaquinha, É É brincadeira. vergonhoso, né? Eles ficam emocionados. ele vai com a mesma fúria que o Ademir vai pra falar do Neymar. Não. É a mesma Zero Não. fúria. Eu acho assim. Nossa, Eu acho que a torcida não teria é a obrigação fúria de fazer de um carneirinho. isso. A torcida não teria obrigação de fazer isso. Eu acho que foi uma iniciativa bacana. O torcedor não tem obrigação de empregar dinheiro nenhum em clube, na minha opinião. Não tem que empregar dinheiro em clube. O clube tem que ser autossuficiente. Tem que se virar. Né? Eu acho que quando você vê isso, você abona a incompetência do dirigente. Mas tudo bem, cada um pensa de uma maneira. Mas você tem que colaborar. Se você acha que tá no seu coração, tem que colaborar, você colabora. Agora, pegar 700 milhões pra quitar uma dívida, a ideia poderia ser maravilhosa, mas sem chance, não. No país que a gente vive ainda, os caras, você acha que vai dar quanto? O cara Eu vai queria dar, ter ouvido esse discurso cara vai de dar sem 3 milhões. chance. Você acha que alguém de vai sem chegar, chance antes? Você acha que Verdade, Sombra. Verdade. O empresário vai chegar, vou dar um exemplo aqui aleatoriamente. Engenheiro de obra Figurado exemplo. Luciano Huck, corintiano. Luciano Huck é milionário. Você acha que ele vai chegar? Eu vou ajudar, vou dar 5 milhões de reais. Doou R$1.000. Cara, Você doou, Luiz Cláudio. Você doou. É particular essa situação, Pedrinho. Prefiro, como diria desculpa. Glória Pires no Oscar, Nossa. eu prefiro não opinar. Nossa. Bom. Tá bom, acabou. Então aí você enfiar o vídeo aí da Energia 97, também da ESPN, já deixando os créditos na descrição. Jogo amanhã, só vitória interessa, literalmente, né? Espero que a vitória aí não complique pra gente. Mano, os caras contra o Corinthians, os caras se transformam aí no Real Madrid, no Barcelona. É incrível. O goleiro dos caras vira o Neuer na Neoquímica Arena. Então espero que amanhã a gente consiga aí vencer e ganhar esses 3 pontos já que a gente empatou o último jogo contra o Atlético Mineiro. Então a vitória vai ser importantíssima. E o Galo, será que começa como titular amanhã? Eu acho difícil ele começar como titular, hein? Se começasse seria bom demais. Só que vai ser aquele mesmo esquema do Dorival colocando no segundo tempo ali, ausente no segundo tempo. O Galo, quando ele entra, a gente sabe que dá outra dinâmica pra equipe. É o jogador mais raçudo desse time disparado, ao contrário do Memphis Depay, que ultimamente tem andado em campo, né? É brincadeira, tem andado em campo, um corpo mole do caramba. Mano, ele pega a bola, tipo, ele perde a bola
bola assim fácil e anda, não vai atrás do cara recuperar. Mano, isso irrita demais, não só o torcedor, mas como os companheiros do lado, mano. O cara ganha aí, pô, a bala que ele ganha pra ficar de corpo mole. Tá certo que ele não aguenta correr o tempo todo ali, pressionar o tempo todo, mas, pô, disfarça pelo menos, dá uma corridinha ali, dá uma chegada, faz uma pressão a mais. Desse jeito aí, cara, vai começar a perder o prestígio dele com a torcida. E eu, por exemplo, já tô ficando um pouco irritado com alguns lances e tal. Claro, se ele começar a jogar bola, a gente vai aplaudir de novo. A gente que é torcedor é mais emoção do que razão. Então, quando ele voltar a jogar bem, não que ele esteja jogando mal assim, mas a gente espera mais um jogador como ele que ganha a bala que ele ganha, né? E vamos ver se o Dorival amanhã não vai inventar uma escalação meio tosca, né? Parece na lateral direita, com o Martins fazendo a ponta direita, ou o Carrilho invertendo na ponta direita ali. Vamos ver o que o Dorival vai inventar amanhã, fazer amanhã. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aqui embaixo para você não perder nada do Corinthians. Sempre que a gente postar um vídeo aqui, você recebe em primeira mão aí no seu aparelho. Então até o próximo vídeo, valeu, fiel, é nóis!